Começa agora o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com os principais fatos que marcaram a semana. E hoje você confere. Petrobras é condenada por assédio sexual praticado por empregado. Imposto de renda não incide sobre pensão mensal por acidente de trabalho. No quadro Quero Post, saiba as regras para a hora extra em domingos e feriados. O Revista TST está no ar. O Revista TST começa trazendo um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais. E quem acompanhou os trabalhos por lá e traz os detalhes para a gente é o repórter Rafael Oliveira. Olá, Rafael, o que você destaca da SDI1? Olá, Anamélia. A SDI1 rejeitou a tese de perdão tácito apresentada em processo de um ex-bancário do Banco do Brasil. Ele tentava reverter a dispensa por justa causa. O profissional foi desligado da instituição após o banco identificar diversos saques em contas de poupanças inativas. O ex-bancário reconheceu a movimentação irregular, mas argumentou que o banco demorou a dispensá-lo, o que teria resultado em perdão tácito. Foram 8 meses entre a identificação de movimentação nas contas e a dispensa. Por isso, o ex-empregado pediu a nulidade do desligamento. Veja como os ministros da SDI1 decidiram o caso. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná havia mantido o entendimento de primeiro grau que afastou a justa causa. Na primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, a avaliação foi a mesma. Para a turma, o banco descumpriu o requisito da imediaticidade ao aplicar a sanção, situação que caracterizaria o perdão tácito da falta cometida. O Banco do Brasil justificou a demora com o argumento de que o processo disciplinar é formado por etapas e que, nesses casos, é necessário auditoria para levantar as provas da irregularidade. Também afirmou ser preciso enviar o processo à diretoria responsável por definir a pena a ser aplicada. O banco reforçou ainda que, em casos de ato de improbidade, é dever da empresa realizar a apuração de forma minuciosa para verificar se há mais envolvidos e especificar o valor do prejuízo. O caso chegou à Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, que reformou a decisão. O relator do recurso, o ministro José Roberto Pimenta, entendeu que o prazo de 8 meses foi razoável. O ministro observou que a doutrina do TST é pacífica sobre a necessidade de conceder tempo suficiente para as empresas de grande porte apurarem cautelosamente a conduta faltosa do empregado. Assim, o relator votou pelo restabelecimento da dispensa por justa causa. A decisão foi unânime. E atenção, o TST transferiu para o dia 31 de outubro o feriado que comemora o Dia do Servidor Público, celebrado originalmente no dia 28. Com isso, os prazos que iam iniciar ou se completar no dia 31 ficam automaticamente prorrogados para 4 de novembro. E depois do intervalo, hora extra é o tema da dúvida de hoje no quadro Quero Post. O Revista TST está de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir alguns casos julgados. Começamos pela 5ª turma. A turma reduziu de 300 mil para 100 mil reais, indenização devida à gerente do Bradesco, vítima de sequestro. Em recurso ao TST, o banco sustentou que os assaltos em agências bancárias são atos de terceiros e não podem ser imputados ao empregador, pois são relacionados à segurança pública. Ao examinar o caso, o relator, ministro Breno Medeiros, explicou que a revisão do valor indenizatório somente é feita pelo TST quando há
excessiva desproporção entre o dano e a gravidade da culpa. Para o relator, nesse caso, o valor de 300 mil está em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirmou também que, em situações semelhantes, o TST estabeleceu indenizações menores do que a fixada pelo TRT. E um empregado que passou 10 anos exposto a rejeitos radioativos vai receber indenização por danos morais. A 7ª turma entendeu que houve negligência da empresa em deixar o mecânico exercer as atividades sem a devida proteção. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais, manteve entendimento do juízo de 1º grau. Ambos consideraram que, apesar de o empregado não estar doente, ele ficou exposto à radiação e, segundo a perícia, pode desenvolver futuramente doenças relacionadas a isso. O TRT, então, condenou as indústrias nucleares do Brasil a indenizar o mecânico em R$25 mil. A decisão considerou o depoimento de testemunhas que confirmaram o relato do mecânico. Empregados disseram que a indústria não fornecia equipamentos de proteção individual adequados e, sobre os que foram distribuídos, não houve instrução de uso ou fiscalização. Além disso, sustentaram que não foram informados sobre os riscos e que a empresa não repassava aos empregados o resultado dos exames periódicos de saúde. A INB recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, alegando que não havia prova do abalo psicológico e que o medo de adoecer não justificaria a condenação. No entanto, o relator do recurso na 7ª turma do TST, ministro Cláudio Brandão, considerou que houve negligência da empresa e risco potencial ao empregado, pois alguns empregados morreram ou estão doentes em razão de terem ficado expostos à radiação. O que ele pretendeu foi exatamente... Isso está provado que vários outros ex-empregados estão sendo acometidos com doenças graves em razão das mesmas condições de trabalho. Eu até frisei isso na ementa, para não pensar que seria uma mera especulação do empregado a partir de uma suposição dele. Ao contrário, um dado objetivo que o tribunal consignou. Por unanimidade, a empresa foi condenada ao pagamento de R$25 mil de indenização por dano moral ao empregado. A Petrobras foi condenada por assédio sexual cometido por fiscal de contrato de empregada terceirizada. O caso foi julgado pela 2ª turma. A Petrobras havia negado a ocorrência de assédio moral ou sexual. Na reclamação trabalhista, a técnica de edificações contou que ganhou roupas íntimas de um fiscal de contrato da empresa durante a realização de um amigo oculto. A profissional disse ainda que ele a chamou para ir à casa de praia dele e que, após recusar, passou a ser desqualificada profissionalmente. Posteriormente, devido a um estresse pós-traumático, ela acabou afastada do emprego. No Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região no Pará, o pedido de indenização foi julgado procedente. O TRT, no entanto, reduziu o valor de R$112 mil fixado em 1º grau para R$30 mil. Após recurso de revista, o processo chegou ao TST. Para a relatora na 2ª turma, ministra Maria Helena Malman, o valor fixado pelo regional não considerou o porte econômico da Petrobras. A ministra acrescentou ainda que são notórias as dificuldades enfrentadas pelas mulheres no mercado de trabalho e o assédio sexual fragiliza ainda mais a manutenção no emprego e a ocupação de melhores cargos. A relatora também lembrou que a Organização Internacional do Trabalho aprovou a Convenção 190, ratificada pelo Brasil em junho deste ano, que é contra a violência e assédio no mundo do trabalho. A decisão foi unânime. Encerramos o giro de notícias com o julgamento da 4ª turma. A turma excluiu a incidência do imposto de renda sobre pensão mensal decorrente de acidente de trabalho de uma escriturária. A incidência havia sido determinada pelo TRT no Paraná. O entendimento foi o de que a pensão mensal recebida em razão da doença se tratava de prestação continuada, o que justificaria a incidência de imposto de renda sobre o valor devido. Ao julgar o recurso de revista da profissional, o relator, ministro Caputo Bastos, explicou que a pensão mensal tem natureza compensatória, decorrente de acidente de trabalho. Sendo assim, não se enquadra no conceito legal de renda, pois visam apenas compensar lesão sofrida pelo empregado. E vamos conferir uma dúvida trabalhista publicada em nossas redes sociais com a hashtag #QueroPost.
A pergunta que chegou pra gente com a hashtag Quero Post é sobre horas extras. No domingo e feriado, o horário de almoço também conta como hora extra? Vamos conferir na reportagem. Domingo é dia de folga para muita gente. Esse descanso é previsto em lei. Segundo o artigo 67 da CLT, é assegurado ao empregado o direito de descanso semanal de 24 horas consecutivas, que deverá coincidir com o domingo ou em parte dele, salvo em determinada situação ou necessidade. Para quem precisa trabalhar aos domingos e feriados, a lei prevê algumas vantagens. Todo o trabalho realizado ao domingo deve ser remunerado em dobro. É necessário separar o conceito de hora extra de trabalho e repouso semanal remunerado. O trabalho ao domingo não é hora extra. Trabalho ao domingo e feriado, pela Lei 605 de 49, é um trabalho realizado no dia destinado ao repouso, por isso ele é remunerado de forma dobrada. Os intervalos não são computados na jornada de trabalho. Mas e se o intervalo de almoço e descanso nos dias de domingo ou feriado não for usufruído? Deve contar como hora extra ou remuneração dobrada? Segundo o desembargador, todo o horário de trabalho realizado aos domingos e feriados deve ser remunerado em dobro. A regra é remunerar de forma dobrada. Se eu trabalho, por exemplo, eu tinha que folgar no domingo. Eu trabalho 8 horas nesse domingo ou 10 horas nesse domingo, eu vou receber 10 horas em dobro. O diferencial é ser dobrado. As horas que eu trabalhei de forma dobrada. Mas o desembargador faz um alerta. A empresa não pode exigir que o empregado abra mão da hora do almoço para fazer hora extra. Caso seja necessário, é preciso que empregador e empregado entrem num acordo. Está claro que, para preservar a saúde do trabalhador, o intervalo está previsto na legislação com esse objetivo. Então, é ilegal. Não é dizer que o empregador pode. Nós estamos discutindo aqui qual é a sanção correspondente a essa ilegalidade. Como eu remunero essa ilegalidade? O empregador não pode e não deve, mas se o fizer, vai remunerar conforme a legislação, como nós já conversamos aqui. No próximo bloco, as notícias que marcaram a semana no TST. Estamos de volta e veja outras notícias que foram destaque no TST ao longo da semana. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, e entidades sindicais assinaram proposta de acordo coletivo de trabalho apresentada pela vice-presidência do TST. Foram resolvidos 2 dissídios coletivos com 2 datas bases cada. A Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros e o Sindicato dos Empregados em Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas, Privadas e Terceirizadas de Transportes de Passageiros sobre Trilho eram as únicas que ainda não haviam assinado o ACT, vigente até abril de 2020. A partir de 1º de dezembro, a CBTU vai pagar para todos os níveis das tabelas salariais vigentes reajuste linear de 3,042%, referente ao período de 1º de maio de 2019 a 30 de abril de 2020. Em relação ao período de 1º de dezembro de 2018 a 30 de abril de 2019, o reajuste linear é de 1,014%. A companhia vai pagar ainda o valor retroativo referente aos reajustes lineares, bem como o abono único no valor de R$ 350, os 2 em 3 parcelas, sendo a primeira paga em janeiro de 2020 e as demais nos meses seguintes. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira, e o corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia, editaram um ato conjunto sobre seguro-garantia judicial. O documento padroniza os procedimentos de recepção de apólices de seguro e de cartas de fiança bancária em substituição ao depósito recursal e para garantia de execução trabalhista. Com isso, a Justiça do Trabalho busca dar ainda mais efetividade às decisões judiciais e à execução.
A segunda reunião do Grupo de Trabalho para promover estudos sobre a padronização da estrutura organizacional e de pessoal da Justiça do Trabalho definiu a composição das equipes setoriais direcionadas a estudos específicos. As equipes deverão promover estudos atualizados e relatórios parciais sobre dados da estrutura organizacional do primeiro e do segundo grau da Justiça do Trabalho. Com o objetivo de permitir maior desempenho do grupo, a divisão observou o critério de graus da jurisdição. A primeira equipe levantará informações sobre o primeiro grau, a segunda sobre o segundo grau e a terceira equipe, que terá um papel administrativo, fará a interação entre as duas primeiras e o restante do grupo de trabalho. Discriminação racial, religiosa, por gênero, inclusão de pessoas com deficiência e desigualdade social. Durante 3 dias, o Congresso Internacional sobre Discriminação reuniu magistrados, promotores e especialistas na Universidade Federal da Bahia. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia, o diretor da Escola Nacional de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, ministro Vieira de Melo Filho, e o ouvidor do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Cláudio Brandão, estiveram presentes. Na conferência de abertura, o ativista vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2014, Kailash Satyarthi, falou sobre a busca de igualdade entre os povos. A conferência de encerramento foi do embaixador da Paz, Divaldo Franco, que tratou da cultura da não violência e do combate a todas as formas de discriminação. O programa Jornada está de volta ao canal oficial do TST no YouTube. E quem vai dar mais detalhes para a gente é a apresentadora Luma Soares. Olá, Luma, quais os destaques da nova temporada do programa? Oi, Ana, o Jornada está de volta com muitas novidades. No primeiro programa da segunda temporada, que já está no ar, falamos sobre os valores e as características de uma boa liderança. Não para por aí. No próximo programa, o tema é discriminação no trabalho. Um estudo apontou que a maioria dos brasileiros já fez algum comentário ou atitude preconceituosa. Diante desse cenário, nós ouvimos profissionais que foram vítimas dessas práticas. Conversamos com um psicólogo que fala sobre as consequências desses atos para a saúde dos empregados. O ministro do TST, Alberto Bresciani, falou como a legislação brasileira pune práticas discriminatórias no ambiente de trabalho. O programa também conta com personalidades como a cantora Maria Gadu. Tem muito mais. Nessa segunda temporada, vamos falar ainda sobre temas como magistratura do trabalho, empreendedorismo e profissões estressantes. Então, não perca o próximo episódio, estreia na próxima segunda-feira, dia 28, no canal oficial do TST no YouTube. Volto com você, Ana. Ok, Luma, muito obrigada e sucesso com o programa. E esta edição do Revista TST fica por aqui. Outras notícias você acompanha no site do TST e nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.